Olá, meu nome é Fran. Está começando mais uma aula introdutória de Biologia Celular do Instituto Federal Sul de Minas, elaborada por alunos do primeiro período do curso de Ciências Biológicas. Falaremos hoje dos compostos químicos da célula. São os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. No estudo dos compostos químicos celulares começaremos falando de 6 elementos químicos aqui para vocês. O famoso chunks: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Em geral, nos organismos vivos ele representa cerca de 98% dos componentes de uma célula. O carbono está presente em qualquer molécula orgânica. Hidrogênio, além de encontrar associado ao carbono, forma também a molécula essencial da vida, a água. O nitrogênio formando os ácidos nucleicos juntamente com o fósforo nos fosfatos, também nas membranas da célula, e finalmente o enxofre fundamental nas proteínas e enzimas. Nesses componentes podemos subdividi-los por componentes orgânicos e inorgânicos, tendo como exemplo os inorgânicos, a água e os minerais. E os sais minerais são compostos formados principalmente pelos elementos, o sódio, o potássio, o cálcio, iodo, ferro, o magnésio, entre outros. Já os compostos orgânicos, vamos ver separadamente cada um desses componentes com algumas características. Compostos orgânicos são compostos de cadeia carbônica, formando substâncias mais complexas. Proteínas, açúcares, hormônios, gorduras, etc. Os glicídios ou carboidratos. Os glicídios ou carboidratos são moléculas orgânicas com estrutura formada por átomos de hidrogênio e oxigênio, eventualmente, de outros elementos, como nitrogênio. De origem predominantemente vegetal, além de exercerem função energética, podem desempenhar papel estrutural. Exemplos dos glicídios temos a glicose, a sacarose e a lactose, entre outros. Os carboidratos podem ser classificados em mono, di ou polissacarídeos. Monossacarídeos são compostos por uma única unidade estrutural, portanto, não sofrem hidrólise. Exemplo: glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose. Oligossacarídeos, 2 ou alguns monossacarídeos unidos, necessitam da digestão para serem absorvidos. Exemplo: sacarose, glicose mais frutose, lactose, glicose mais galactose. Polissacarídeos, diversos monossacarídeos unidos. Exemplo: amido, glicogênio, celulose e quitina. Encontrados dos seres vivos, os lipídios são uma família de substâncias insolúveis em água, mas solúveis em compostos orgânicos. Diferentemente dos carboidratos, os lipídios são definidos por suas propriedades e não pela sua estrutura. Os lipídios desempenham 3 funções principais na bioquímica humana. Armazenam energia nas células de gordura. Fazem parte das membranas que separam os compartimentos celulares que contêm as soluções aquosas. Atuam como mensageiros químicos. Os ácidos graxos são a unidade constitutiva dos lipídios, são formados a maior parte por carbono e hidrogênio. São moléculas anfipáticas, que significa que têm sua parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Podem ser saturadas e insaturadas. Você já leu nas embalagens na tabela nutricional de algum alimento a porção de gordura saturada e gordura insaturada? Pois bem, as gorduras saturadas são os lipídios com ligação simples e as gorduras insaturadas apresentam dupla ligação na sua estrutura. As gorduras dos animais e os óleos vegetais são triglicerídeos. Ao lado vemos a estrutura, uma molécula de glicerol ligada a 3 de ácidos graxos. Aquelas provenientes de animais são geralmente sólidas em temperatura ambiente, e aquelas provenientes das plantas ou peixes são usualmente líquidas. Gordura é uma mistura de triglicerídeos que contém uma alta proporção de ácidos graxos de cadeia longa saturada. Óleo é uma mistura de triglicerídeos que contém uma alta proporção de ácidos graxos de cadeia longa insaturada ou ácidos graxos de cadeia curta saturada. Os triglicerídeos abordados nas sessões anteriores são componentes importantes das células de armazenamento de gordura. Outros tipos de lipídios, chamados lipídios complexos, são importantes de outra forma. Eles constituem os principais componentes das membranas. São chamados de fosfolipídios e glicolipídios. As membranas são feitas de bicamadas lipídicas. Nesta bicamada, 2 colunas de lipídios complexos estão orientadas cauda a cauda. Vejamos na figura a seguir.
As cadeias hidrofóbicas se direcionam uma a uma em relação à outra, o que possibilita que fiquem bem distantes da água. Esse arranjo deixa as cabeças polares direcionadas para a superfície do interior ou exterior da membrana. O colesterol, outro componente da membrana, também direciona a porção hidrofílica de sua molécula na superfície da membrana, e a sua porção hidrofóbica no interior da bicamada. A parte lipídica da membrana serve como uma barreira contra qualquer movimento dos íons ou compostos polares, tanto para o interior como para o exterior da célula. Moléculas de proteína estão suspensas na superfície, enquanto outras podem estar parcial ou completamente embebidas na bicamada. Essas proteínas se estendem tanto para o interior como para o exterior da membrana. As proteínas são indubitavelmente os compostos biológicos mais importantes. A palavra proteína é derivada do grego proteikos, que significa de primeira importância. E o cientista que nomeou esses compostos há mais de 100 anos não poderia ter escolhido o nome mais adequado. Existem vários tipos de proteínas que realizam uma variedade de funções, incluindo as apresentadas a seguir. Vimos que a principal matéria estrutural das plantas é a celulose. Para os animais, as proteínas estruturais são os principais constituintes da pele, dos ossos, do cabelo e das unhas. Duas proteínas estruturais importantes são o colágeno e a queratina. Na imagem temos a enzima. Virtualmente todas as reações que ocorrem nos organismos vivos são catalisadas por essa proteína. Sem as enzimas, as reações ocorreriam tão vagarosamente que seriam inúteis. Toda vez que estalamos os dedos, subimos escadas. Oi! Brincadeiras à parte e risos. Sempre que piscamos um olho, usamos nossos músculos. A expansão e contração musculares estão envolvidas em cada movimento nosso. Os músculos são feitos de proteínas chamadas miosina e actina. Transporte. Um grande número de proteínas realiza tarefas de transporte, por exemplo, a hemoglobina representada no vídeo ao lado. Essa proteína contida no sangue leva oxigênio dos pulmões para as células, onde ele será utilizado, e dióxido de carbono das células para os pulmões. Outras proteínas transportam moléculas através das membranas celulares. Vários hormônios são proteínas, incluindo a insulina, a eritropoetina e o hormônio do crescimento humano. Quando uma proteína de uma fonte externa ou alguma outra substância estranha, chamada antígeno, entra em nosso corpo, o organismo produz a sua própria proteína, denominada anticorpo, para contrabalancear a proteína estranha. Essa produção de anticorpos é um dos maiores mecanismos que o corpo utiliza para combater as doenças. A coagulação do sangue é outra função de proteção realizada por uma proteína, chamada fibrinogênio. Sem a coagulação do sangue, sangraríamos até a morte mesmo a partir de um pequeno ferimento. Algumas proteínas armazenam materiais da mesma forma que o glicogênio e amido armazenam energia. Por exemplo, a caseína no leite e a ovalbumina nos ovos armazenam nutrientes para os mamíferos recém-nascidos e para os pássaros. A ferritina, uma proteína encontrada no fígado, armazena ferro. Algumas proteínas não só controlam a expressão dos genes, e desse modo regulam o tipo de proteína sintetizada em uma célula particular, mas também decidem quando a síntese será realizada. Essas não são as únicas funções das proteínas, mas elas estão entre as mais importantes. Claramente, cada necessidade individual requer várias proteínas para conduzir essas funções tão variadas. Uma célula típica contém cerca de 9.000 tipos diferentes de proteína, e o corpo humano inteiro tem cerca de 100.000 tipos diferentes. Os aminoácidos são as unidades constitutivas das proteínas. Sua estrutura é formada por 3 principais elementos: grupamento amino, grupamento carboxílico, hidrogênio e um radical variável. A ligação entre esses aminoácidos são chamada de ligação peptídica. Temos vários níveis de organização estrutural das proteínas: primário, secundário, terciário e quaternário, mas essa é uma conversa para os próximos vídeos. Ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são divididos em 2 grandes grupos: o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Cada um deles apresenta seu próprio papel na transmissão da informação hereditária. O DNA está presente nos cromossomos do núcleo das células eucarióticas.
O RNA, por sua vez, não é encontrado nos cromossomos, mas em qualquer parte do núcleo, e mesmo fora do núcleo, no citoplasma. Ambos ácidos são caracterizados como macromoléculas formadas por pequenas unidades ligadas entre si, os chamados nucleotídeos. Nucleotídeo é uma molécula formada por 3 unidades diferentes: fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Onde o grupo fosfato temos um átomo fósforo ligado a outros 4 átomos de oxigênio. A pentose é um carboidrato, formado pela ligação de 5 carbonos conhecidas como aldose e cetose. Nos nucleotídeos é uma aldose, onde o carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio na extremidade da molécula, formando assim um aldeído. Base nitrogenada é formada principalmente por átomos de nitrogênio, e pode ser dividida em 2 grupos: purinas ou bases púricas, adenina e guanina, e as perimidinas ou bases perimídicas, citosina, uracila e timina. Juntos e organizados, o grupo fosfato ligado ao carbono 5 da pentose e a base nitrogenada ligada ao carbono 1 da pentose formam um nucleotídeo. Existem variações, mas esta é a formação mais encontrada nos nucleotídeos. Após conhecer sobre a composição do RNA e DNA, precisamos nos atentar que existem poucas diferenças estruturais nos nucleotídeos que formam o DNA e o RNA. No DNA, a pentose é a 2-desoxi-D-ribose, ou seja, ligados ao carbono 2 estão 2 átomos de hidrogênio, e as bases nitrogenadas do DNA: adenina, timina, guanina e citosina. Já no RNA, a pentose é a D-ribose, ligados ao carbono 2 estão um átomo de hidrogênio e uma hidroxila. E as bases nitrogenadas são adenina, uracila, guanina e citosina. Dogma central da genética: a replicação do DNA resulta em 2 moléculas idênticas à original, assegurado a transmissão da informação genética para células filhas com fidelidade excepcional. Na transcrição, a sequência de bases no DNA é copiada como uma sequência de bases complementares em uma fita simples de uma molécula de RNA mensageiro. Tradução: códons com 3 bases no RNA mensageiro correspondem a um aminoácido específico na sequência direta da construção da proteína. Assim chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei. Se você gostou, deixa seu like. Críticas, sugestões e elogios deixe nos comentários. Até a próxima, pessoal!